Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma formação aqui com os servos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o quinto mandamento, que está aqui no Catecismo da Igreja, não é? E no número 378. Que tem por título Não Matarás. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que possamos aprender com Ele. Não é? O Espírito Santo de Deus nos instrui e nos faz lembrar dos ensinamentos de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, como já falei, nós vamos iniciar, tá no número 378, não matarás, quinto mandamento. E aí a gente inicia com a pergunta que diz assim: por que não se pode tirar a própria vida, nem a vida dos outros? Então, simplesmente porque a vida é o dom maior que Deus nos deu, não é? Então, como tal, a gente não pode atentar contra ela, não é? Temos que cuidar da vida em todas as suas dimensões, não é? Então a resposta aqui: só Deus é o Senhor da vida e da morte, exceto em caso de legítima defesa. Ninguém pode matar ninguém se não for, não é, por legítima defesa. E a gente sabe que, agindo por legítima defesa, a pessoa não está pecando, né? Não existe pecado quando se mata por legítima defesa. Não é quando uma pessoa vai, por exemplo, à sua casa e tenta pegar uma galinha do seu quintal, por exemplo, e você já mete bala na pessoa, né? Então aí você não está agindo por legítima defesa, né, minha gente? Então não é assim. Ou seja, o que significa legítima defesa? É quando você esgota todas as possibilidades de preservar a vida da pessoa, não é? Ou seja, no último caso, no caso da sua vida ou da vida do outro, aí sim você pode tirar a vida de uma pessoa para salvar a sua vida. Mas uma pessoa que vai roubar uma galinha do seu quintal, ela não está atentando contra a sua vida, não é, minha gente? Então, assim, só para deixar claro o que significa legítima defesa. E tem mais uma coisa: quando uma pessoa vem tirar a sua vida, se você puder, se você tiver uma arma, você puder, né, se defender com essa arma, seja lá qual for, se você tem uma arma de fogo, por exemplo, então se você puder atirar para não matar, você vai atirar para não matar. Então são várias as situações, não é?
Por exemplo, uma pessoa vem com a faca, você está com uma arma de fogo, por exemplo, né? Então, ali você tem como atirar sem tirar a vida da pessoa, por exemplo, numa perna, não é? Então, assim, são essas coisas que é contado na hora de computar esse pecado, não é? Então, assim, isso tem a ver com a defesa da vida. Você tem que defender até a vida de quem vem tirar a sua, né? Até onde você puder. Quando você diz, pronto, não tem outra alternativa, aí sim você tem que defender a sua. Aí diz assim, no livro do Êxodo, disse claramente, não matarás. Atentar contra a vida é um delito contra Deus. A vida é sagrada. Isso significa que pertence a Deus, é sua propriedade. Até a nossa própria vida nos foi apenas confiada, pois o próprio Deus que nos ofereceu a vida, só Ele nola pode tomar. Isso mesmo. Deus é o autor da vida e só Ele tem a propriedade dessa vida. Ele é o proprietário. Ou seja, nós não somos os proprietários da vida. A vida não me pertence. Eu não tenho domínio sobre ela, não é? Então, a vida é um presente de Deus para nós. Que nós fomos criados nele, por ele e para ele. Então, nada é nosso. Nem a vida, nem as coisas, nem as pessoas, nada nos pertence. Né? Então, no número 379 diz assim: que atentados estão implícitos na proibição de matar? Ser conivente com qualquer ato que atente contra a vida. Não é? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando o assunto é vida. Muito cuidado. Porque se nós somos cristãos, nós temos que temer a Deus. Não é? Muita gente por aí tem posturas que não são de acordo com os ensinamentos de Cristo, nem da Igreja Católica. Então é preciso a gente ser radical nisso. A defesa da vida desde o princípio até o fim. Nós temos que defender a vida. Sempre e a todo momento, em qualquer circunstância. Teve um caso agora de uma menina que eu vi na televisão. Caso de uma menina de 11 anos que foi estuprada por um adolescente e engravidou. Não é? Então, a igreja é muito clara com relação a isso. Nós que somos católicos, a gente não pode defender o aborto em nenhum caso. Em nenhum caso. Não é? Se, por exemplo, a gravidez não puder chegar até o 9º mês, a gente sabe que a medicina é bem avançada nesse aspecto. Antigamente era mais difícil. Muitas mulheres morriam de parto, antigamente. Hoje já não é mais assim, né? Então, é possível salvar essa criança e essa mãe, que é uma criança também. Uma criança de 11 anos, a minha pessoa de 11 anos é uma criança. Então, essa gravidez pode ser levada, por exemplo, até o 6º, 7º mês. E
e a criança ser retirada, não é? Assim, retirada para colocar numa incubadora, numa coisa assim. E se a criança, se a criança não tem estrutura, a família não quer essa coisa toda da criança, tem problema. Coloca para doação. Agora, matar é complicado, viu? Matar é muito complicado. E compromete a salvação. Então, voltando à pergunta, foi assim: que atentados estão implícitos na proibição de matar? Implícitos estão o homicídio e a cumplicidade no assassínio. Implícito estão os crimes de guerra. Implícita está a interrupção voluntária da gravidez, o aborto, né, de um ser humano, desde a sua concepção. Implícito está o suicídio, a automutilação e a autodestruição. Implícita está a eutanásia, ou seja, matar pessoas portadoras de deficiência, doentes e moribundos. Então, tudo isso, nós católicos, nós somos contra, a Igreja Católica é contra. Desligar aparelhos de pessoas que ainda estão vivas, não é? Com morte cerebral, mas o coração batendo. A gente é contra, a Igreja não permite que isso seja feito. Interromper a gravidez no início porque diz que não há vida, a Igreja diz que há vida sim. A partir da fecundação já existe a vida. O óvulo foi fecundado, ali já é uma vida. Já é uma vida. Ajudar o suicídio assistido, não é? A pessoa que pede para abreviar o tempo da vida, não é? Porque ela não tem mais condições de viver e aí ela pede para outra pessoa que não deixe ela sofrer muito. Tem pessoas que fazem isso, que pedem, não é? Então a pessoa não pode, o familiar não pode dizer sim para uma coisa dessa. Porque o que acontece entre esse tempo aí, último, entre a pessoa e Deus, entre o Espírito e Deus, é um mistério. É um mistério que nós não podemos adentrar. Então a gente não pode permitir. Enquanto há vida, e tudo tem um propósito divino, né, minha gente? Mesmo que seja um sofrimento, a pessoa está sofrendo e tudo. Mas não tem problema, porque ali Deus está agindo. Existe a purificação, não é, das almas. E ali pode ser um tempo de reparação, de purificação mais intensa. E a gente não pode abreviar isso, nem impedir que essa alma suba mais purificada. Quem sabe até evita um tempo longo no purgatório, não é? E você vai impedir que essa alma se purifique aqui, não é? Abreviando esse sofrimento, não. Quem tem que determinar isso é Deus. Se o sofrimento é pequeno, é grande, é longo, é curto, quem deve determinar é Deus, não somos nós. Certo? Por mais que a gente sofra por ver alguém sofrendo, alguém que nós amamos muitas vezes. Mas cabe a Deus decidir o tempo desse sofrimento, certo? Hoje, a proibição de matar é frequentemente disfarçada com argumentos aparentemente humanos. Todavia, nem a eutanásia nem o aborto são soluções humanas. Por isso, a Igreja não tem qualquer dúvida relativamente a tais questões. Quem participa num aborto, força alguém a praticá-lo ou aconselha a fazer, é automaticamente excomungado,
como no caso de qualquer outro atentado contra a vida. Quando uma pessoa psiquicamente doente comete suicídio, a responsabilidade por isso não raramente é limitada, muito frequentemente e até reduzida. Está vendo? Então a gente não vai participar disso, né? Participar desse tipo de coisa, de atentados contra a vida. Se a gente puder dar uma palavra de conforto, a gente vai evitar muita coisa ruim que acontece por aí, como aborto, suicídio, né? A gente tem que estar, por isso que a gente tem que estar muito atento assim para ter o cuidado com as pessoas. Chega alguém querendo conversar, pare tudo. Pare o que você estiver fazendo e dê ouvidos às pessoas, a quem lhe procura. Porque muitas vezes Deus está te utilizando para salvar uma vida. Certo? E no caso do suicídio, geralmente as pessoas que se suicidam, elas não estão num estado racional perfeito. Eles não estão em si, vamos dizer assim. A razão está comprometida. Então, eles são tomados por uma angústia muito forte, por algo que a gente não consegue ainda compreender em sua totalidade. O único que compreende o ser humano, porque é objeto de sua criação, né? Nós somos filhos de Deus, filhos no Filho. Então, o Pai conhece o Filho. Então, somente Deus sabe o que se passa na mente e no coração de uma pessoa que tira a própria vida, não é? Então, como ela não está, não é, no seu senso normal, ela está num estado mental bem comprometido, então existe uma palavra chamada o atenuante. Existe o atenuante. Não é? Então, a gente não pode, ninguém pode dizer que essa pessoa está nas trevas, porque nós não conhecemos, não apreendemos a realidade em sua totalidade, o que se passa na profundidade do ser humano. Só Deus pode chegar até lá. Nem o inimigo tem essa capacidade de sondar os nossos corações. Somente Deus. Somente Deus. Porque o demônio também é criatura de Deus. Então, só um é o Criador. E ele como pai, ele abraça seus filhos e compreende. Não é? Então, isso é uma palavra de conforto para todas as pessoas que tiveram casos de suicídio na família. É confiar em Deus, em sua misericórdia. Mas, se a gente puder ser instrumento para que esse ato não aconteça na vida de ninguém, nós vamos fazer isso. Mas Deus é Pai. E um pai ama incondicionalmente. E o amor que Deus tem por nós é incomparável a qualquer outro amor. Por que podemos matar outra pessoa em caso de legítima defesa? Quem atenta contra a vida dos outros pode e deve ser impedido. Em caso de necessidade, pode mesmo ser morto, não é? Então, a legítima defesa não é apenas um direito, ela pode até ser um dever para quem é responsável por outras pessoas. A medida empregue para a legítima defesa não deve, porém, ser equívoca nos seus meios, nem desapropriadamente dura. Está vendo? Não pode ser radical. Então, muita gente
que já tem esse instinto assassino, não perde a oportunidade de matar. Por qualquer motivo, matar. Uma discussão no trânsito, matar. Alguém que estacionou o carro na porta da sua casa, você vai, pede para ele tirar o carro, como já aconteceu em Recife. A pessoa não tira o carro, a pessoa pega uma arma e mata. Então, assim, minha gente, tem que ter muito cuidado com a vida. A vida não pode ser banalizada como tem sido nesses últimos tempos. Não é? Aliás, sempre foi, mas ultimamente está uma coisa muito mais séria. A banalização da vida, ou seja, nenhum valor. Por que motivo a igreja é contra a pena de morte? Pelo simples motivo de que Deus é o Senhor da vida. Não é? Então, nós não podemos ser a favor da pena de morte em nenhuma situação. Em nenhuma situação. Em nenhuma situação. Nenhuma, estou dizendo nenhuma, minha gente. Nenhuma. Mas no caso, já ouvi pessoas se dizendo cristã, uma pessoa se dizendo cristã, e dizendo assim, mas em certos casos, aí eu sou a favor. Não é? Então a gente não pode, um cristão católico jamais pode abrir a boca e dizer que é a favor da pena de morte. Pode ser a situação mais extrema e mais dolorosa. A gente não pode ser a favor da pena de morte. A igreja empenha-se contra a pena de morte porque ela é tão cruel como desnecessária. E tem mais uma coisa, uma pessoa que diz que em certos casos é a favor da pena de morte, ela nada mais é do que uma pessoa assassina. Também. Porque o tempo do olho por olho e dente por dente já passou, minha gente. Olho por olho, dente por dente, já passou. Jesus vem com outra proposta, né, com outro ensinamento, que é o amor. E o amor não pode faltar em nenhuma circunstância. Não é? Em nenhuma circunstância pode faltar o amor. Cada Estado de direito tem o direito de castigar adequadamente. Está vendo? Tirar a vida a um criminoso é uma medida extrema. Aqui um Estado só deve recorrer em casos de absoluta necessidade. A necessidade justifica-se quando a sociedade humana não se pode defender sem a execução do culpado. Por exemplo, uma pessoa que está sequestrando, um sequestrador que está em posse de vítimas inocentes, com a arma apontada para a cabeça. Aí a polícia chega, a arma todo um cerco, pede para ele se entregar, ele não se entrega. Aí a polícia vai escolher entre a vida da criancinha, que muitas vezes é uma criancinha, ou a vida do rapaz que está lá. É preciso escolher nesse caso. É triste, mas é uma escolha que a pessoa faz também. Então, quem escolhe morrer dessa forma, não é? Aí não se pode fazer muita coisa, né? Porque também muitas tentativas são feitas de que a coisa termine bem, termine de uma forma tranquila, mas nem sempre é possível. Então, é permitida a eutanásia? 382.
Existe a comunicação, mesmo uma pessoa inconsciente, ela está se comunicando com Deus. Mesmo uma pessoa inconsciente, em estado de coma. O espírito está vivo, né, minha gente? E pelo espírito estar vivo, está em contato com Deus. Então, a gente não pode ser a favor da eutanásia. Provocar a morte ativamente atenta sempre contra o mandamento não matarás. Pelo contrário, assistir a uma pessoa no processo de morte constitui mesmo um mandamento humano. Então, ficar, não é, acompanhar essa pessoa, rezar por ela, ficar perto, acompanhar esse processo, entregar com confiança a situação a Deus, que muitas vezes tem muita coisa que acontece também, inclusive da pessoa voltar, né, da pessoa voltar à vida. Acontece. Tudo depende de Deus e para Ele nada é impossível. Muitos milagres já aconteceram na medicina com relação a isso. E aí, você acha que não, vamos diminuir o sofrimento, vamos abreviar, não sei o quê. Quem pode fazer isso? É somente Deus. Os conceitos eutanásia ativa e eutanásia passiva obscurecem frequentemente os debates. O que está em questão é se matamos uma pessoa que está morrendo ou se permitimos que ela morra. Quem, no caso da chamada eutanásia ativa, assiste uma pessoa para que ela morra, atenta contra o 5º mandamento. Quem, no caso da chamada eutanásia passiva, assiste uma pessoa quando ela morre, obedece ao mandamento do amor ao próximo. Nesse último caso, em que a morte de um paciente é iminente, trata-se de renunciar a medidas extraordinárias, dispendiosas e sem efeito. A decisão aqui pertence ao próprio paciente, que o pode determinar antecipadamente por testamento vital. Caso não o tenha feito, nem esteja agora em condições de o fazer, um legítimo representante terá de tomar a decisão em conformidade com a vontade declarada ou provável do paciente. O cuidado da pessoa que está morrendo nunca deve ser interrompido. É um mandamento de amor ao próximo e da misericórdia. Nesse âmbito, é legítimo e corresponde à dignidade humana administrar medicamentos paliativos, para que daí decorra o perigo de abreviar a vida do paciente, e é decisivo que a morte não seja desejada, nem como fim, nem como meio. Então, vai se administrando os medicamentos, sabe? Às vezes as pessoas não querem comer, não querem se alimentar, muitas vezes não querem mais tomar remédio, mas a pessoa insiste para que tome o remédio. Então, tem que ter esses cuidados até o fim, porque é preciso conservar a vida e nunca abreviá-la. Nem mesmo a pedido do paciente e nem dos familiares. Não podemos compactuar com isso, né? Aí, 383 diz assim: porque não é aceitável o aborto em nenhuma fase do desenvolvimento embrionário. Segundo a Igreja, como eu já disse, a vida começa com a fecundação do óvulo. Ali já se começa, é o início da vida. A vida concedida por Deus é uma posse direta. É sagrada desde o primeiro instante e deve ser preservada de qualquer atentado humano. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísse do seio de tua mãe, eu te consagrei. Ou seja, cada um de nós é um projeto divino. É um sonho sonhado por Deus, está vendo? Então, Deus sonhou,
não é? Sonhou para que cada um de nós fosse concebido. Está vendo? Nós já éramos amados por Deus. Imagine uma pessoa que já foi, não é, programada para vir para cá, para ter uma vida assim, né, assim, tudo programado por Deus, né, tudo planejado, sua trajetória na terra e tudo. E aí chega uma pessoa e simplesmente decide que ela não vai viver. É complicado, né? Só Deus é o Senhor da vida e da morte, nem sequer a minha vida me pertence. Cada criança tem direito à vida desde a sua concepção. Desde o início, o nascituro é uma pessoa própria, cujo círculo de direitos ninguém pode nem deve violar. Nem o Estado, nem o médico, nem mesmo a mãe. A posição da Igreja não é carente de misericórdia. Aliás, ela pretende alertar para os danos que são causados à criança morta, aos pais e a toda a sociedade, e que nunca mais poderão ser reparados. Proteger a vida inocente pertence às mais nobres tarefas do Estado. Se ele se furtar a esta missão, destrói ele próprio os alicerces do Estado de Direito. Então, por mais que as pessoas que tiram a vida, se arrependam, não é? E busquem reparar esse erro, não é? A vida não volta, não é? A vida não tem como restituir. Não tem como restituir essa vida. Vida que foi tirada. Deus perdoa, perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa tudo. Perdoa tudo. Mas cada ato nosso contra a vida, contra os mandamentos da lei de Deus, cada ato nosso precisa ser reparado e tem suas consequências, não é? É a lei da causa e do efeito. Se a pessoa tira uma vida, quem vai responder pelo tempo que a pessoa ainda ia viver, pelas coisas que ela ainda ia fazer, não é? Então é complicado. É complicado isso e a gente só tem que entregar a Deus e a sua misericórdia e fazer tudo para preservarmos essa vida, defendê-la em todos os seus aspectos, em todas as modalidades, em todas as suas instâncias. Defender a vida é estar de acordo com a lei de Deus. Defender a vida é amar o Criador. Então, que Deus abençoe a vocês. E estivemos reunidos juntos, vocês aí, eu aqui, não é? Na pessoa de Cristo. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos seja benigno. Amém. Que o Senhor mostre para nós a sua face e nos conceda a paz. Amém. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São José, seu castíssimo esposo, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham uma boa noite e até o próximo encontro. Fiquem com Deus.